Meus cumprimentos a todos e todas. É uma alegria participar de mais uma edição do Context. Eu me chamo Luciana Costa e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Produtivismo Acadêmico pela máxima Publish or Perish, a pós-graduação em Ciência da Informação, os doutorandos e a pandemia de Covid-19. Esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com o mestrando Edilson Teixeira Barbosa Filho. Trata-se de um trabalho que tem como objetivo analisar o impacto do produtivismo acadêmico nas atividades dos doutorandos dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil, com ênfase para os programas que existem, que são ofertados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O surgimento, do produtivismo acadêmico se deu nos Estados Unidos da América em 1950, a partir da expressão da máxima Publish or Perish. Por sua vez, no Brasil, a adoção do termo produtivismo acadêmico se deu no final da década de 1970, a partir, inclusive, com mais propriedade, a partir da divulgação da chamada Lista dos Improdutivos, que foi publicada no jornal A Folha de São Paulo no ano de 1988. E o que vem a ser o produtivismo acadêmico? Conforme diversos autores, o produtivismo acadêmico dá conta da ênfase no quantitativo de produção acadêmica e científica em detrimento da qualidade, tendo a publicação como objetivo final do trabalho intelectual, sobretudo muito voltado para a publicação em periódicos científicos. No tocante à metodologia deste trabalho, trata-se de um trabalho de cunho bibliográfico, documental e descritivo, com abordagem qualitativa e aporte quantitativo. Teve como ambiente da pesquisa os programas de pós-graduação em Ciência da Informação nas regiões Sul e Sudeste, os quais totalizam 7 programas de pós-graduação, ofertados pela Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o qual é desenvolvido em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal de Minas Gerais. Estes foram os programas de pós-graduação contemplados na pesquisa, que teve como sujeitos os doutorandos vinculados a estes programas, totalizando um universo de 361 doutorandos e a amostra de 48 doutorandos por aqueles que responderam o instrumento de coleta de dados, o questionário. Também tivemos como instrumento de coleta de dados o currículo Lattes de cada um dos doutorandos, que compuseram o universo da pesquisa. Agora, passando aos resultados dessa pesquisa, que teve como análise de dados o estabelecimento de categorias temáticas. A primeira categoria diz respeito ao perfil dos doutorandos. Então, trata-se de doutorandos que se encontram na faixa etária dos 36 aos 40 anos de idade, 29%, com formação graduada na área das ciências sociais aplicadas, o que equivale a 76% dos doutorandos, que exerce atividade remunerada, 94% destes doutorandos unem a atividade formativa de alto nível com atividade remunerada, que estão motivados por realizar o doutorado, considerando a educação continuada. Também esses doutorandos já têm publicações, inclusive os doutorandos da Unesp se destacam nesse sentido, são membros de corpo editorial e também revisam periódicos, revisam artigos de periódicos científicos. Quanto ao impacto da lógica produtivista nas atividades dos doutorandos, observamos os seguintes impactos a partir das respostas desses doutorandos que foram categorizadas. Então, impacto na qualidade das pesquisas, impacto físico e emocional e também acúmulo de atividades. Outro ponto foi o impacto da pandemia de Covid-19 nas atividades e na vida desses doutorandos. Então, nós identificamos que foram apontados alguns impactos no tocante a
sobretudo ansiedade, né, o equivalente a 64,6%, 65%, então, também cansaço, né, para a maioria deles, 54,2%, preocupação, desmotivação e solidão, né, dentre outros sentimentos, né, que foram enfrentados, sobretudo no momento da erupção da pandemia de Covid-19. E quais estratégias esses doutorandos envidaram para minimizar esses sentimentos que eles enfrentaram? Então, a prática da atividade científica configura, né, como a estratégia mais incidente, com 62,5%, também o estabelecimento de horário para as atividades, as práticas domésticas, aliás, com 50%, né, e aquele tempo, né, para estabelecer um momento de descanso, né, para 43,8%, dentre outras estratégias que foram envidadas nesse sentido. No tocante à interferência da pandemia de Covid-19, nós identificamos, a partir das respostas dos doutorandos, muito tempo conectado, abalo emocional durante a pandemia de Covid-19, como vimos os sentimentos que eles enfrentaram, e também impactos na saúde mental. Então, a pandemia, né, conforme uma fala de um doutorando, potencializou sentimentos negativos, de outro, me senti confuso e perdido, sem ação, ficando até desmotivado e inseguro sobre dar continuidade a esse processo do doutoramento. Bem, então, como considerações finais dessa pesquisa, que teve como objetivo analisar o impacto do produtivismo acadêmico nas atividades dos doutorandos, né, trata-se de uma pesquisa que confirma, sim, que o produtivismo impacta nas atividades pelas exigências da quantidade de publicações, no cumprimento de exigências e prazos, né, nesse processo formativo em um doutoramento, também interfere nas atividades e ocasiona problemas de saúde, sentimentos de ansiedade, cansaço, preocupação, que houve uma consequência da pandemia de Covid-19, gerando impactos emocionais, né, e que isso perdura, mas esses doutorandos, naquele momento, lançaram mão de estratégias, né, para minimizar esses impactos emocionais, como prática de atividade física, cultural, religiosa e de saúde mental. A saúde mental, inclusive, está no âmbito, né, na ordem do dia dessas discussões no tocante ao produtivismo acadêmico, no tocante ao trabalho exacerbado, às exigências profissionais. Aqui seguem algumas referências que foram utilizadas neste trabalho. Nós agradecemos pela atenção e agradecemos o financiamento da pesquisa pelo CNPq.